Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra em Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 14. Marcos 16, a partir do versículo 14. Veja que nós vamos falar aqui que Jesus ressuscitou e ressuscita em cada um de nós hoje também. Veja o que ele diz no versículo 14. Por fim, Jesus apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de seus corações, por não acreditarem nos que tinham visto Jesus ressuscitado. E ele disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Manusearão serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes farás mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Veja que Jesus envia os discípulos e os diz que eles irão ser acompanhados por ele e que a missão deles será acompanhada por estes milagres. E de fato, meus amados, foi maravilhoso o consolo que Jesus trouxe a cada um, porque estavam com o coração duro. Assim como o nosso coração muitas vezes está duro, está como pedra. Nosso coração muitas vezes não acolhe o anúncio. Veja que inicialmente Jesus apareceu para as mulheres. Elas anunciaram a eles que Jesus estava vivo. Eles não acreditaram e pensavam que o problema eram as mulheres, mas depois ele apareceu aos dois, que foram anunciar aos demais que Jesus estava vivo, e mesmo assim não acreditaram, porque o problema não era o homem, o problema não era a mulher, o problema era o coração deles. Mas quando tiveram uma experiência com Cristo, aonde Jesus aparece a eles ressuscitado e toca os seus corações, censurando a sua incredulidade, eles passaram a ter confiança novamente de que poderiam caminhar, porque Jesus estava vivo e estava com eles. E ali o coração deles amoleceu, a ponto deles aceitarem a missão que Jesus os confiou. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Infelizmente, hoje em dia, nós temos medo de evangelizar. Aqui eu fico olhando quando o padre Antonello conta no seu testemunho que subiu a uma favela no meio de fuzil, metralhadora e tráfico de drogas para conversar com o chefe do tráfico naquela favela, o chefe da favela. E o padre Antonello diz que ao subir, ele anunciou o evangelho para aquele homem, mesmo tremendo, mesmo com medo, ele anunciou o evangelho e o convidou para um retiro de cura e libertação que iria acontecer no centro da cidade. E depois do anúncio, aquele traficante aceitou o convite, mas colocou suas condições. E o padre Antonello cedeu às suas condições, porque queria evangelizar. O padre Antonello diz que conseguiram um caminhão, botaram os traficantes tudo armado dentro daquele caminhão, cobertos por uma lona, umas caixas, porque se a polícia ali chegasse ia ser uma chacina. E eles foram para o retiro de cura e libertação, armados com fuzil, com bomba, com tudo. Entraram,
se ajoelharam, receberam a oração e foram curados. Padre Antonello diz que alguns deles até hoje perseveram dentro da comunidade. Veja que testemunho bonito, aonde esses traficantes foram conquistados para Deus. Agora eu fico imaginando quantas vezes nos falta a evangelização, nos falta anunciar porque temos medo. Quantas vezes eu fico questionando aquelas pessoas que eu gostaria de dizer que eu não acho que colocar uma arma na mão de todo mundo é a solução para a segurança pública no Brasil. Eu não acho que a solução seja essa. Mas eu gostaria aqui de ver a conversão daquele povo que prega no meio da rua a ditadura, através de campanha de desarmamento, porque é muito fácil querer desarmar a polícia, é muito fácil querer desarmar a população. Vai evangelizar traficante dentro da cadeia? Vai evangelizar bandido com fuzil da mão em favela? Isso você não faz. Mas levantar bandeira de ditadura, dizer que é a favor do desarmamento, isso aí é muito fácil. Mas nós que somos católicos precisamos sair desse ritmo de ditadura, desse ritmo de palhaçada e passar a anunciar o evangelho verdadeiramente na favela, no presídio. Vai evangelizar dentro dos hospitais. Vai evangelizar o traficante que mora perto da tua casa. Vai evangelizar o usuário de droga, o bandido, o ladrão, a prostituta. Quantas vezes eu passei naquela guarita e vi aquelas prostitutas lá e eu sentava para conversar com elas, né? Porque simplesmente não tinha nenhuma tentação para mim olhar para aquelas mulheres. Então, para mim, era um pouco como que fácil, e eu sentava com elas e evangelizava. E muitas vezes eu passava naquela guarita e rezava uma Ave Maria por cada uma daquelas mulheres. E bendito seja Deus, hoje em dia, essas mulheres são resgatadas pelo Senhor através da casa das samaritanas. Olha que graça alcançada, e eu recordo hoje que cada Ave Maria que eu rezei por cada uma delas, hoje em dia valeu a pena, porque elas foram Saulo, que caíram do cavalo e foram resgatadas por Deus através de conversão. O que é que nos falta, irmãos? Nos falta pregar a palavra, porque ideologia é muito fácil de pregar. Mas ser batizado no Espírito Santo e anunciar a palavra, isso aqui não é para qualquer um, não. É só para quem sabe quem é Deus. É só para quem tem uma experiência pessoal com Cristo. E nós hoje somos convidados a ter esta experiência com o Senhor impactante, que nos tira de ideologia, que nos tira de qualquer outra crença, que nos tira de uma mornidão espiritual e nos leva a vivenciar os milagres que acompanharão os que crerem. Peçamos ao Senhor a graça de viver esta palavra hoje, de deixar de lado o homem e a mulher velha, que era Saulo, e agora vai se tornar Paulo, e a exemplo de Paulo, anunciar o Evangelho a toda criatura. Não tenha medo de se entregar para o Senhor. Ele confia em você, e Ele pode ser a única pessoa na face da terra que confia em você, essa pessoa chamada Jesus. Por isso, acredite que Ele te escolheu e assume a missão que Ele te deu, porque Ele acredita em você.